Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. São 14 horas, né? Então vamos dar início à oficina da Regional 6, né? Dialogando com as comissões de atendimento e prevenção sobre a rede de cuidado e atenção a pessoas em situação de violência da Regional 6. Eu quero dar as boas-vindas a todos e todas, a todos os profissionais que aqui se encontram, aos palestrantes que aqui se encontram, a Core 6 que aqui se encontra, e eu gostaria, antes de começar, a solicitar a presença da responsável pela Core 6, para ela fazer uma fala de acolhida e de boas-vindas a todos vocês presentes. Hoje, no nosso encontro, como mesmo o título diz, vamos dialogar. Dialogar é realizar troca, uma troca de conhecimento, uma troca de diálogo, e manter essa rede de prevenção e de cultura de paz funcionando e vibrando positivamente na Regional 6. Eu queria chamar a responsável da Core 6 para abrir essa oficina e dar a fala das boas-vindas. Oi, Ana. Seja bem-vinda, Core 6. Boa tarde, sou Helenice, APS da Regional 6. A Meg está de licença, mas traz aqui os votos de uma boa live para todos os profissionais. Trabalhar a questão da temática da violência é bem pertinente nos dias atuais, porque também trouxe, né, com a pandemia, esse aumento de casos de violência, e a gente tem que estar nessa perspectiva do cuidado, né, do social. Saúde não se faz só com medicação, só com vacinação, mas também com ações de prevenção e promoção à saúde em todos os seus contextos, né? E aí eu queria dar boas-vindas a todos os profissionais que abraçaram esta causa, né, no sentido de a gente aprender, a gente socializar todos as nossas trajetórias, o nosso conhecimento de causa, né, com as não estou escutando nada da reunião. de cada um. E vocês Trabalhar entendem, essa transversalidade em todos os atendimentos, com um olhar mesmo de investigação e proporcionar a saúde para todos. E enquanto Cores, né, estou representando a Cores, mas a gente está com a doutora Márcia, a doutora Priscila, e toda uma gama de técnicos maravilhosos que a gente tem na Regional 6, que também tem esse olhar do acolhimento para esta temática. E aí eu queria também dar boas-vindas aos palestrantes, né? Agradecer a André e a Dorinha por essa parceria, esse trabalho desenvolvido. Dar as boas-vindas a Marcela Almeida, da Rede Aquarela, Luciano Milforte, também da Rede Aquarela, o Silvio Rodrigo, do Centro de Referência Janaína Dutra, a Emanuela Souza, da SDHDS, a Andrea Moreira, né, CP Drogas, e todos os envolvidos neste evento, né, de uma grande magnitude para a saúde do nosso município, e em particular da nossa Regional 6, que é uma regional grande, né, uma mega cidade dentro do município de Fortaleza. A gente tem, compondo a nossa rede de atenção à saúde, 31 postos de saúde, 3 UPAs, um CEL, 3 CAPs, sendo um CAPs infantil, um CAPs geral e um CAPs AD. E 2 policlínicas, né? Então, a gente está num território bem Obrigada. com uma alta social, que a gente tem que estar com esse olhar voltado para esse cuidado. Tá certo? André, aí eu chamo quem agora?
Bem, eu queria, antes da gente começar e chamar os palestrantes, falar um pouco como vai ser essa tarde. Essa tarde nós vamos ter, né, a presença dessa rede de cuidado e os representantes da rede fazendo as suas apresentações. Teremos um momento para perguntas e respostas que vão ser 30 minutos depois da apresentação de todos. Vocês podem colocar as perguntas no chat ou abrir o microfone e perguntar na hora. A lista de frequência será colocada no chat através de um link. Eu vou estar avisando na hora, certo? E, no mais, eu quero desejar a vocês uma excelente oficina. E eu gostaria de começar falando uma parte de uma música muito interessante que se chama O Melhor da Vida. Eu vou ler uma pequena estrofe que tem muito a ver com esse momento nosso e com esse tema. O que vale nessa vida é ver como você aproveita, desde a hora que levanta até a hora que deita. Quando escolhe a coisa certa e tudo sem receita. Quando perto de você, a própria confusão se ajeita. O que vale nessa vida, vale como um bom presente. Cai do céu um bem que a gente sente. Quando eu quis trazer essa estrofe do Marcelo Genesi, lembrando que trabalhar com violência não tem uma receita, né? Já que a gente acolhe as mais diversas pessoas com as mais diversas situações de vulnerabilidade. Mas existem nós, profissionais, que aqui estamos, compondo a rede da Regional 6, o desejo de fazer. E isso é o que é mais importante, às vezes. O conhecimento, ao longo da trajetória, a gente vai aprendendo. Mas a vontade para estar, e como diz a minha amiga Dora, para se autorizar a estar, isso a gente tem que ter logo de saída. É um pontapé de saída. Então, eu desejo uma boa oficina para vocês, que vocês aproveitem esse momento maravilhoso. Eu gostaria de estar chamando agora para começar as apresentações e já pedir, né, a Carla para colocar a apresentação do Janaína Dutra, e eu quero chamar o Silvio Rodrigo Alves Ferreira. Ele é mestrando em Sociologia pela UES, especialista em saúde mental coletiva pela Escola de Saúde Pública do Ceará, e ele faz o atendimento de serviço social no Centro de Referência Janaína Dutra. Seja bem-vindo, Rodrigo. A palavra está com você. Olá, boa tarde a todas e todos e todes, né? É uma felicidade muito grande nesse momento contribuir, compartilhar, né, o trabalho do Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, para que a gente possa estar melhorando esse atendimento, né? Conhecendo a rede e a partir disso a gente possa construir aí uma possibilidade referente à violência, né? Gostaria de pedir que quem tivesse com o microfone ligado pudesse desligar para que a gente pudesse aproveitar ao máximo a apresentação do Rodrigo. E é isso, estou aguardando sua apresentação, Andrea. Pedir a Carla para colocar aí na agulha. Tudo bem. Fala um pouco do teu trabalho no Janaína, Rodrigo, enquanto isso. Certo. Pois bem, na apresentação eu vou detalhar um pouco, né, desse processo, de como é que o centro se constitui, qual é o papel do serviço social, da psicologia, do direito, mas eu já atuo no centro de referência há 3 anos, né, desde 2017,
Na apresentação também vocês vão perceber que nós estávamos localizados no centro de Fortaleza, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas todos os equipamentos que trabalhavam no antigo Casarão das Crianças tiveram que desocupar aquele espaço devido a um problema de infraestrutura de um prédio. E aí, nesse momento, né, inclusive ainda, nós estamos atuando e atendendo remotamente, né? E aí eu vou disponibilizar aqui no chat o número institucional que a gente está atendendo, certo? E marcando os atendimentos. Não está aparecendo ainda. Só respondendo a Ana Carla. Rodrigo, enquanto ela vai colocando, né? Porque apareceu aqui numa tela pequena. Eu posso colocar aqui também, não tem problema não. Tu quer colocar aí para ver se consegue? Não, deixa eu tentar. Deu certo? Deu sim, Rodrigo. Bom, depois a gente começar aqui nossa conversa, né? Pois bem, hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse equipamento, né, que é o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra. Para quem não sabe, né, é interessante a gente também compreender um pouquinho desse contexto, de quem foi Janaína Dutra, por que o Centro de Referência, né, traz esse nome. A Janaína foi a primeira travesti a obter a carteira da OAB, né? Ela foi diretora aí do GRAB, né, que é o Grupo de Resistência Asa Branca, que é um movimento social que militou e milita ainda, né, por muito tempo e por muitos anos sobre as causas da população LGBT, né? Ela foi fundadora da ATRAC e da ANTRA, né, que é a Associação de Travestis do Ceará. Ela também contribuiu na formulação da primeira campanha do Ministério da Saúde para travestis, né, com a implementação também na época com o programa Brasil Sem Homofobia. O Centro de Referência, né, é um equipamento público municipal da Prefeitura de Fortaleza, né, executado pela Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, SDHDS, né. Nós temos uma coordenadoria na SDHDS de Direitos Humanos, que é a Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual, como vocês conseguem visualizar aí no nosso desenho, e o Centro de Referência como um equipamento dessa coordenadoria, que executa o serviço, o trabalho da coordenadoria. Aqui é o antigo prédio que a gente atuava, que encontra-se em processo de reforma, não sei se já iniciou, né? Mas nós atuávamos aqui, que é o antigo Casarão das Crianças, como eu já havia falado para vocês, né? Nós estamos em home office, aguardando aí a mudança, para a gente saber também qual é o novo endereço, onde é que a gente vai estar atuando nesse processo. Mas, enquanto isso, nossos atendimentos estão sendo realizados remotamente e eu vou disponibilizar o telefone no chat com vocês, certo? Após a apresentação, eu coloco. Quem somos, né? O que é que o Centro de Referência ele realiza? Qual é o objetivo? Qual é o objeto da centralidade do trabalho, desse equipamento? Por que existimos? Então, o serviço de o Centro de Referência, né? É um serviço de proteção e defesa da população LGBT, de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, em situação de violência e ou violação de direito. Então, nossa centralidade do nosso trabalho está voltado para as situações de violência e ou violações de direitos, né? Que sejam ocasionadas em razão da orientação sexual,
da identidade de gênero, especificamente na cidade de Fortaleza. Então, é esse o nosso objeto de trabalho. Né? Por que existimos? Né? A gente traz aqui algumas reflexões. Que a nossa sexualidade, né? E as diferentes formas como os sujeitos se relacionam com a noção de gênero fazem parte de uma experiência humana. Logo, a gente vai precisar também constituir aí um direito humano, já que nós somos seres humanos, a ser protegido. Né? Que se tenha liberdade, que se tenha dignidade que a gente luta também pela não discriminação. Outra observação é que a gente vive em uma sociedade, né, que constituiu, que legitimou um padrão, né, vigente, que é esse padrão hétero, cis, normativo, branco, podemos dizer também, né, que aí é garantido como natural, inquestionável, e com isso a gente gera um outro lado dessa história, né, que nega, que torna as pessoas LGBTs anormais, doentias, criminosas, e aí o movimento social vem atrelado a isso, tentando garantir novos processos, que até o final da apresentação vocês vão compreender um pouquinho também das legislações que constituem e que, de alguma forma, tentam amenizar, minimizar essas questões de violações de direito à população LGBT. Né? Os preconceitos, estigmas historicamente construídos a respeito das experiências LGBT desencadeiam o processo de discriminação, né, de adoecimento. Então, nós existimos, né, para que a gente possa estar no nosso cotidiano, diariamente, tentando combater essas questões de violência e violação. É preciso pontuar, né, que a LGBTfobia existe, né? Temos aqui uns dados do perfil epidemiológico da violência interpessoal e autoprovocada em Fortaleza, né, que vai de 2008 a agosto de 2020, os dados foram coletados durante esse período, né, que vai nos dizer que a população LGBT concentrou pelo menos 7,2% das violências nos últimos 12 anos. Né? Então, também é questionar a importância do preenchimento, a importância da observação desse processo de acúmulo de informações, né, que vai nos dizer como é que a gente está vivendo e lidando com essas situações de violência. E aí, nesse perfil de 7,2, é dividido entre travestis transexuais, estão aí coordenando 1,7% desses casos de notificações, e 5,5% estão as pessoas lésbicas, gays, bissexuais. Né? É uma fonte aí considerado do Viva Sinam, da Secretaria da SNS. Pensando também no Brasil, né? Essa LGBTfobia, de 2015 a 2017. Vocês estão vendo aí que nós temos 24.564 notificações de violência contra a LGBT no Sinam, né? Um número muito expressivo, né? Que aí ele também nos possibilita pensar nas necessidades de se construir políticas públicas que consigam, de alguma forma, pensar nessas questões, né? Dessa população LGBT. Então, é quase uma notificação por hora, né? Nós temos aí 46% das vítimas eram identificadas, né, afirmadas como travesti transexual, né? É um dado também interessante a se pensar, a se refletir, né? Por que essas pessoas constituem o maior número de violação? É porque existe uma norma, uma regra, né? E aí, quais são os corpos que importam, corpos que não importam, quem merece viver, quem não merece viver. Então, eu acho que a gente precisa também constituir essas ideias e essas observações. Elevados percentuais de notificações que ignoram a orientação sexual. Esse aqui é um dado muito importante para a de saúde, né? E aí, existe uma dificuldade, né? E a gente também pensa na possibilidade dessa violência institucional que não garante o preenchimento desses dados tão importantes, né? Para que a gente possa também ter assim, maior desses dados. Alguém está com o áudio ligado, alguma interferência aqui comigo. Por favor, desligue. Prontinho. Então, essa observação
Rodrigo, só um instante. Rosângela Morim, obrigada. Era ela que estava com o áudio ligado. Obrigada. Pronto. Então, essa questão aqui desse cenário do Brasil de 2015 a 2017 também nos revela que a gente precisa ter um olhar, uma observação também para essas questões de preenchimento sobre identidade de gênero, orientação sexual, né, que aqui só em Fortaleza, 31,6% das notificações ignoraram essas variáveis, né? E aí a gente não consegue ter um conteúdo quantitativo mais firme, né? Devido ao não preenchimento. Então, a gente também solicita, assim, que se tem uma observação, que possa preencher, perguntar às pessoas como elas se identificam, né? A gente vai falar também um pouquinho sobre o nome social mais à frente, mas eu acho que são essas questões. Não sei como perguntar, pergunta você, como você se identifica, né? Como é que você se orienta nesse mundo, né? Se existe alguma identidade. Então, eu acho que a gente precisa também garantir um pouco de sensibilidade nesse atendimento, nesse acolhimento, para que a gente possa ter essas informações mais concretas, né, nesse sentido. Ainda sobre a LGBTfobia, né? Essas questões de violência ou violação não se resume, né, minimamente à aversão individual dos sentimentos de cada um, né, contra a população LGBT, né? Existe uma estrutura, assim como o racismo, né? Nosso Brasil ele foi constituído nesse processo de violência, né? Por que a gente discute tanta violência hoje? Também é pensar nessa estrutura, né? De dominação, que vai aí dividir a sexualidade, o gênero, o sexismo, né? Papel de homens, papel de mulheres, e aí a gente vai desenvolver aí várias questões de violência, né, que se expressa tanto na desigualdade social, como também nas violências, né? Na desigualdade social, a gente pode perceber a dificuldade de acesso aos direitos. Mais à frente, eu vou apresentar o perfil das pessoas que nós atendemos. Então, ela vai, de fato, anunciar essas questões de desigualdade e violência, né? Que é a dificuldade de emprego, de renda, de saúde, educação, segurança, né? O adoecimento mental, a exclusão do sistema de proteção, a evasão escolar. Então, são muitas questões envolvidas nesse processo, né? Que acometem essas pessoas. E as violências são as mais diversas. Violência psicológica, agressão verbal, ameaça, física, moral, violência sexual, tratamento diferenciado, proibição de ingresso e permanência, né, em restaurantes, banheiros, escolas, e etc. Eu não vou me deter muito ao perfil, mas eu vou aqui minimamente resumir para vocês um pouquinho, certo? Eu vou apresentar o perfil dos usuários e usuárias e demandas que se apresentaram em 2018 e 2019. No perfil de renda, né? Nós temos aí que as pessoas pobres e com pouco acesso às políticas de assistência social, né, onde a gente consegue visualizar que 35% dessas pessoas não possuem nenhum tipo de renda e 80% sobrevive com renda entre menor ou igual a um salário mínimo. Então, também conseguimos visualizar que é através do Bolsa Família, do BPC, que essas pessoas têm uma única fonte de renda, né, que são geradas aí 21% dessas pessoas. Então, a gente percebe aí uma, uma observação de socioeconômica muito grande, né? De vulnerabilidade na realidade, com essa população, de acordo com os atendimentos que a gente faz lá no centro diariamente. A escolaridade, né? 35% dessas pessoas não chegaram a concluir o ensino médio, né? É outro dado importante a se refletir. Sobre a saúde autodeclarada, né? 32% dessas pessoas declararam ter algum problema de saúde, onde a questão de saúde mental aí tá em evidência, né? Sabemos que é uma questão mesmo de sociedade, né? Contemporânea. Em segundo lugar, vem as questões de HIV e AIDS, problemas de depressão, coração, câncer. Mas a questão de saúde mental é uma das maiores preocupações com a população LGBT, que as mais atinge. Deixa eu ver se eu passei. Entre as questões de saúde mental relatadas, né, estão com maior número de expressão, ansiedade e depressão,
São essas duas questões mais que se apresentam nos atendimentos do centro de referência. O ambiente doméstico, né, aparece como o principal espaço de experimentação da violência, né, que a residência aí dá 36%. Em segundo lugar, está os estabelecimentos comerciais, restaurantes, pizzarias, shoppings. Quem são os autores, né? São familiares, parentes, companheiros, né, que estão em evidência. E em segundo lugar, ó, prestadores e prestadoras de serviço privado, né, Unimed, essas questões mais voltadas à saúde também. Fazendo um cruzamento de perfil e identidade, né? As travestis e os transexuais, das transexuais, representam um perfil identitário com vulnerabilidades sociais mais agudo, né? Tendo aí 72% das pessoas que estavam em situação de rua ou em acolhimento, 78% das pessoas que relatam vínculo parcial ou totalmente rompidos com a família, né? 71,4% dessas pessoas que nós atendemos, né, relatam ter tentado suicídio. 61% estavam desempregadas e desempregados. 84% das pessoas T, não binárias, têm renda também menor ou igual a um salário mínimo, estando aí em situações de mais vulnerabilidade. A questão de geração, né, de faixa etária, da idade, nós temos aí uma maior concentração de atendimento entre 18 a 24 anos, mas percebemos aí que também temos da infância ao envelhecimento, pessoas em Fortaleza que se identificam e que são atendidas pelo centro de referência. Então, é preciso também observar essas observações. Atendemos também todas as regionais de Fortaleza, né? 15%, 11%, a regional 5, 21%, então está um pouco equilibrado. Mas aí o centro de referência, apesar de estar no centro da cidade, né, com possibilidade de locomoção, consegue abranger, consegue atender todos os territórios do município de Fortaleza. Essa aqui é a nossa equipe, né? Na coordenação nós temos o Theo Cândido, na secretaria a Luciana. Sempre que você liga lá no centro de referência, a pessoa que atende lá é a Luciana, né? O núcleo de ações educativas é a Lúcia Paulino. Acredito que vocês já tenham recebido uma Lúcia no equipamento de vocês, né? Que vai fazer algumas oficinas, algumas palestras, atividades educativas. E a equipe de atendimento técnico, que sou eu, assistente social. Do direito nós temos o Igor e a psicóloga nós temos a Maria Cecília. A nossa cartela de serviços, né? Nós recebemos denúncias e solicitações de encaminhamentos referentes a violações de direito da população LGBT. Demandas espontâneas, a DADH, o Disque 100, os próprios equipamentos que encaminham as pessoas para o centro de referência, né? A própria imprensa, né, que faz o monitoramento, sempre estão ligando para a gente para saber o que aconteceu, como a gente teve aqui esse caso dessa travesti que foi assassinada nesse final de semana, na Beira-Mar, né? E nós ofertamos atendimento social, jurídico e psicológico, né? Psicossocial e jurídico. Nesses atendimentos a gente tem escuta, orientação técnica, encaminhamentos, monitoramentos. Também a atividade do centro de referência, né? A articulação da rede de enfrentamento à homo-lesbo-transfobia e a proteção à população LGBT de Fortaleza. Em 2019 aí nós tivemos 173 encaminhamentos, né, de serviços e instituições espalhados pela cidade, 33 reuniões, 18 visitas institucionais, visitas do Circuito de Cidadania LGBT, que é feito com educativo, nos CRAs, nos CREAs, nos postos de saúde, nos conselhos tutelares. Também existe aí na nossa cartela de serviço, né, a produção e a difusão do conhecimento, que é a elaboração e o apoio a pesquisas, mapeamentos e sistematização de dados sobre a violência contra a LGBT, né, onde a gente consegue fazer um compilado sobre o perfil desses usuários, o levantamento do LGBTcídio em Fortaleza, no Ceará, um clipe sobre a violação de direitos, também a divulgação das leis concernentes à garantia de direitos da LGBT,
Geralmente, quando vocês chegam em algum equipamento, vocês podem ver que existe um cartazinho nosso, né? Que de alguma forma a gente está tentando ali publicizar essas questões legais e importantes, né? Onde nós temos aí manual educativo de cartazes, cartilhas, circuito da cidadania, que é feito por palestras em escolas, como já tinha mencionado. Também realizamos atividades educativas voltadas à promoção da cidadania LGBT, né, no combate a essa LGBTfobia em Fortaleza. Nós temos um grupo de apoio e convivência, né, realizado pela psicóloga do centro. É um grupo fechado para pessoas que se identificam como travestis e transexuais, né? Quem tiver alguma dúvida também pode estar entrando em contato para saber qual é o dia, o funcionamento. Eu acredito que esteja acontecendo de modo virtual também, em home office, quinzenalmente, às terças-feiras. Nós realizamos anualmente também a Feira Empreendedora LGBT do Balcão da Cidadania, onde reúne várias atividades na Praça do Ferreira. O dia T, né, que é um dia específico de atividades em alusão à vida das pessoas transexuais, travestis de Fortaleza. A gente faz um trabalho bem interessante também nesse dia, de dar visibilidade, de fazer um acolhimento diferenciado, artístico, cultural, né, para que essas pessoas também tenham acesso a essas questões. Também existe a realização de atividades educativas de tirar dúvidas sobre retificação do nome social, né, as pessoas que desejam retificar o registro civil. Existe mutirão de prevenção, o projeto Diversidade na Cidade, onde os equipamentos nos convidam, né, a estar nesses espaços também, publicizando nosso trabalho. E o grupo de estudos LGBT, que no momento está parado, né, devido aí à crise de pandemia, mas ele acontecia na Biblioteca do Lô Barreiro, da UFC, ali no Benfica, né? Todo mês tinha uma pessoa convidada da academia, e aí a gente discutia algumas questões interessantes e importantes sobre a população LGBT. Dúvidas frequentes, né? O que é que nós não fazemos? Né? Atendimento de demanda fora do objeto do centro, que o nosso objeto como já havia dito, né? Violência ou violações de direito, né? Atendimento virtual por telefone, e-mail, Facebook, nós não realizamos. Abordagem de rua, nem investigação criminal, nós não somos do setor de segurança, não somos da polícia, né? Nós somos um equipamento que acolhe pessoas que necessitam, que estão em vulnerabilidade social, de direitos humanos, ajuizamento de ações, gestão de benefícios assistenciais, da Política Nacional de Assistência, né? Plantão noturno não existe, serviços educativos para as instituições privadas, né? Estaduais, sem contrapartidas. E eu vou apresentar um pouquinho para vocês também a linha de cuidado, né? O acolhimento no centro de referência, né? Como é que se chega ao centro? Por demanda espontânea, encaminhamento, disque 100, imprensa, né? Inicialmente, na recepção, é realizada a marcação do atendimento, né? Para que a pessoa também não fique esperando um atendimento. Então, a gente organiza por agendamento, basta você ligar, né? A gente marca um horário específico e aguarda a pessoa. Mas em caso de emergência também a gente atende, abre uma exceção. Tudo é pactuado através do diálogo, como a gente está tendo aqui agora, né? Recebe o usuário, preenche o cadastro, encaminha ao técnico, né? As questões de agendamento de ação educativa, da mesma forma, né? É realizada por visita de circuito de cidadania nos equipamentos, via pedido de estudantes, né? Porque a gente recebe também muitos estudantes no centro de referência, né? Com o intuito de fazer pesquisa. Então, tem toda essa orientação, né? E aí, de acordo com o encaminhamento técnico, a gente realiza contato telefônico, visita no domicílio, se a gente não consegue, por exemplo, quando a gente recebe um SINAM que não tem um endereço, tem um telefone, não tem um telefone, tem um endereço, né, para que a gente possa ofertar esse serviço de atendimento às pessoas que sofrem violência em Fortaleza. O atendimento do serviço social, né? Quando as pessoas chegam no centro de referência, o primeiro atendimento é feito e realizado pelo serviço social, porque é feita uma escuta, né, das demandas apresentadas,
Se a pessoa estiver no perfil de atendimento do centro de referência, a gente abre o prontuário dessa pessoa, né? Porque aí existem duas condições a ser observadas, né? Se foram apresentadas demandas que perfaçam o objeto de intervenção, violência ou violação de direitos, né? E se existe a necessidade de intervenção médica ou policial imediata, né? Nas questões de violência, por exemplo, UPA, questões de saúde sexual, a PrEP, a PEP, corpo de delito, flagrante. Então, todas essas questões envolvem o atendimento do serviço social, né? A gente também informa o que é que existe no serviço, né? A gente discute as possibilidades de intervenção, de encaminhamento, se é um encaminhamento interno, né? Por exemplo, eu sofri algum tipo de violência psicológica na minha casa, e essa violência me adoeceu psicologicamente. Então, ao chegar no centro de referência, essa pessoa passa pelo serviço social e a pessoa apresentando a demanda psicológica, ela é encaminhada para a psicóloga do centro, né? Mas aí, se existe um fator externo, que não seja violação de direito, né, uma separação ou outras questões, né, que não estão nesse objeto, a gente faz uma articulação com a rede, por exemplo, com os CAPs, né, com a RAPS. Então, é nesse sentido. E a gente realiza os encaminhamentos no final dos atendimentos. O atendimento jurídico da mesma forma, né? Eu faço o atendimento inicial, se a pessoa tem demanda para atendimento jurídico, a pessoa é encaminhada para o jurídico. Lá ele vai fazer uma avaliação, ver quais são as possibilidades de intervenção e encaminhamento para a justiça, né? Ou defensoria pública, ou delegacia, então a gente faz toda essa articulação também. O atendimento psicológico, né? É um perfil de psicoterapia breve focal de apoio, né? Onde a psicóloga ela vai atender essas demandas das pessoas, vai tentar ir, como fala, né? No perfil para psicoterapia breve focal de apoio no centro, né? Agendamentos, atendimentos semanais com enfoque nas emoções, nos comportamentos, e processos relativos à violação de direito, buscando diminuir os níveis de ansiedade, de sofrimento e estresse, né? Na verdade, é acolher essas pessoas que sofrem violência, né? E aí, de acordo com o grau, realizar um encaminhamento mais cabível, né? Necessário. Onde só a psicoterapia breve também não terá um retorno interessante. Na verdade, é nesse sentido. E as questões que não se apresentam no objeto do centro, a gente encaminha para os equipamentos cabíveis, né? E para RAPs, como eu já tinha falado também. No atendimento do centro, né? Nós realizamos esse atendimento e o profissional técnico responsável avalia a necessidade de acompanhamento ou não desse usuário para registrar os boletins de ocorrência, né? Oitivas e atendimento e outros serviços da rede. Então, é a gente que faz essa avaliação, se a pessoa faz perfil ou não para o nosso serviço. E, se não, qual o serviço mais interessante, necessário e urgente para que essa pessoa possa acessar. Na realidade, realizamos também articulações institucionais, né, diretas, com o Conselho Tutelar, por exemplo, outras redes aí existentes em Fortaleza. Os atendimentos, intervenções, encaminhamentos e possíveis desdobramentos dos casos são registrados na ficha de evolução, anexado ao prontuário, né? Como acontece nos CRAs, nos CAPs, né? Para que os profissionais tenham um histórico dessa pessoa, dos acontecimentos. São realizadas sessões quinzenais do grupo de apoio, como eu já falei para vocês, que é realizado pela psicóloga do centro, né? Que é um grupo fechado. São realizados atendimentos a apoio a graduandos e pesquisadores e pesquisadoras, né, que desenvolvem estudos sobre a população LGBT, violência, violações de direitos, sobre orientação sexual, identidade de gênero. São realizadas oficinas, palestras, rodas de conversa, também, como já falei, que o educativo realiza no centro de referência. Basta uma comunicação por telefone, né? E apresentar para vocês também a linha de cuidado e vigilância das violências, né? Como é que o centro de referência, nesse sentido, contribui com essa linha de cuidado, né? O serviço social, por realizar o primeiro atendimento, né? Preenche a ficha de notificação de violência do Sistema de Informação de Agravos, o SINAM, né? A secretaria, eu repasso para ela e ela faz o envio das informações para a COVES, SMS,
né? As denúncias de violação de direito com orientação sexual ou identidade de gênero, né? São comunicadas diariamente aos órgãos competentes quanto aos casos em que envolvem violações de direitos coletivos da população LGBT, violência letal, é, segmentos que demandam especial proteção legal, como crianças e adolescentes, sendo as estratégias de comunicação mais comum é o envio de notícias, crime ao Departamento de Homicídio, né, de Proteção à Pessoa, DHPP, ao Ministério Público, ao Conselho Tutelar, à Defensoria Pública. Então, esses equipamentos a gente tem um caminho já pactuado, já organizado, para que as pessoas também consigam se orientar nesse processo de como percorrer na rede, né, diante das violências e violações apresentadas aqui em Fortaleza. Mensalmente, o educativo realiza o monitoramento dos principais veículos de comunicação, né, e grupos de LGBT nas redes sociais, para que a gente possa realizar um levantamento aí do LGBTcídio aqui em Fortaleza, né, e a incidência institucional junto aos órgãos de segurança pública, para que a gente possa também estar chamando os órgãos competentes para que as coisas aconteçam, né? As informações advindas dos prontuários de atendimento, né, compõem um banco de dados. Então, todo atendimento, todo prontuário, ele é digitado, existe um banco de dados, e esse banco de dados nos possibilita quantificar, né, organizar esses dados, né, de onde a violência é mais expressa, qual é o tipo de violação mais... na verdade, vai nos possibilitar organizar esse perfil dessas pessoas que nós atendemos, né, e para que a partir disso a gente possa pensar também em estratégias de cuidado, né. A linha de cuidado, segmento. Cada área avalia a necessidade de agendar o retorno das pessoas que são atendidas no centro, né? Principalmente no direito, na psicologia. O segmento também pode se dar pela manifestação ou interesse da pessoa, do assistido, da usuária, né? Ou da rede, seja para a retirada de novas dúvidas, para a atuação de novos fluxos, ou a pessoa não entendeu e precisa de um novo atendimento, basta ligar e agendar, a gente vem faz esse atendimento, né? A equipe técnica, toda sexta-feira, estou quase finalizando, viu, gente? A equipe técnica se reúne semanalmente para discutir pelo menos 5 casos, né? Que a gente intitula aí como reunião de monitoramento, porque não adianta a gente só acolher as demandas, né? Materializar o prontuário, anexar e guardar, e não ter nenhuma devolutiva do que aconteceu, se a pessoa alcançou aquele encaminhamento, se a pessoa conseguiu ir à delegacia, ou se a pessoa sofreu algum outro tipo de violência institucional no posto de saúde, por não aceitar o nome social, né? Então, e aí a gente vai construindo um caminho de novas possibilidades, né? E aí a gente avalia nessas reuniões de monitoramento se a pessoa alcançou o objetivo, né, inicial, se ela sanou as questões dela, ou se ela precisa continuar em acompanhamento. E aí a gente vai decidindo de acordo com um olhar multiprofissional, né, do direito, da psicologia, do serviço social, da equipe. Para finalizar, né, que eu acho que não menos muito importante, mas para essa situação muito interessante, né, a gente lembrar dessas questões, ou se a gente não conhece, buscar também compreender um pouquinho, né, que a saúde é direito de todos, desde da Constituição Federal, e a equidade é um princípio do SUS, né, que é garantir a universalidade, né, da diferença, onde está esse exemplo aí da igualdade, da equidade, partindo desse princípio. O atendimento sem discriminação por orientação sexual e identidade de gênero é um direito das pessoas atendidas pelo SUS. Existe na portaria, certo? Existe uma portaria que vai situar isso. A notificação da violência comunitária e interpessoal extrafamiliar contra a população LGBT é compulsória. Deve ser feito em até 24 horas a vigilância em saúde. Também existe uma portaria, né? Uma das mais importantes, né? Observações e recorrentes situações às vezes a gente pratica violência sem saber, né? Na realidade.
Então, por isso que é muito interessante momentos como esse, né, de conversar com a rede, de estar próximo da rede, de compartilhar com a rede, né? A gente não pode esquecer que as pessoas que se identificam como travestis e transexuais têm direito ao uso do nome social. O que é esse uso desse nome social? É como as pessoas se identificam na sociedade, é como elas desejam ser tratadas, respeitadas, né? E aí é uma questão que vocês vão visualizar legal, né? As pessoas têm direito a fazer uso desse nome social, não é uma atribuição, não é um pensamento individual meu ou da minha religião, né? Porque aí, como é que eu estou em um espaço de saúde e não acolho como uma pessoa se identifica, né? Então, eu vou potencializar aí a questão de violência, principalmente na saúde. A pessoa já chega debilitada e nem a sua identidade sexual é reconhecida, né? E aí, como não adoecer, como não aumentar o adoecimento nesse processo, né? Independente de qualquer mudança, né? No registro civil, inclusive no cartão do SUS, no tratamento oral, nos prontuários, nos cadastros, no crachá, ou em qualquer procedimento interno. Porque existe aí a portaria do Conselho Nacional de Saúde, de 2009, existe uma lei super nova estadual, aprovada aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, na verdade, né? A 19.946. E existe também a lei municipal, né? Que sempre que é possível, ela também vai sendo modificada e atualizada. Então, nós temos aí um Conselho Nacional de Saúde dizendo isso, nós temos uma lei estadual e temos uma lei municipal, né? Que vai aparar e garantir a utilização desse nome social. Para que a gente também possa ter conhecimento dessa legislação, né? Porque não garantindo esse processo, a gente vai estar realizando, materializando uma violência institucional. Certo? E com a retificação do registro civil, né, também, que é um novo procedimento, que é feito diretamente nos cartórios, né, quando a pessoa faz a modificação no cartório, já não é mais nome social, porque a mudança foi feita no nome civil. O nome social é, por enquanto, a garantia que a pessoa se apresente da forma como ela deseja, sem a necessidade de ir aos cartórios. Quando a pessoa vai ao cartório retificar, que já é possível isso, inclusive o centro de referência orienta essas pessoas, né? O advogado faz a orientação, o encaminhamento, se a pessoa tiver condições socioeconômicas de pagar esse processo ou não, como fazer. Então, o centro também orienta nessas questões, né? E, para todos os efeitos, o Estado brasileiro ele reconhece o gênero autodeclarado da pessoa, né? STF 2018 e CNJ 2008. Então, não tem por que a gente não respeitar e utilizar o nome das pessoas, como elas se reconhecem, né? A decisão do STF, né, até que surge uma lei, eu acho que saiu em todos os jornais, todas as matérias, essa questão da criminalização, né, da LGBTfobia, até que surja a lei que criminalize especificamente a discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero, né, real ou suposta, as condutas LGBTs, né, LGBTfóbicas, desculpa, serão enquadradas como racismo na Lei 7.716, de 8 de 1 de 1989. Né? Nós temos aí essa decisão do STF, que faz uma relação e consegue garantir minimamente agora que a gente possa materializar essas violências LGBT na delegacia, por exemplo, né? Como racismo, mas é uma possibilidade. E aí, trazendo aqui um pouquinho mais sobre ela, né? Ela vai trazer aqui o preconceito e a discriminação, o tratamento diferenciado, sem justificativa, baseados na orientação sexual ou identidade de gênero de alguém, são passíveis de penalização, né? E as penas elas podem variar entre pagamento de multa, prestação de serviço comunitário, de 2 a 5 anos de reclusão, né? No caso de condenação de servidor público, né? O juiz ou a juíza pode optar ainda pela perda do cargo ou função. Então, a gente precisa estar atenado nessas questões da violência institucional, nós principalmente que atuamos com essas pessoas, né? E muito obrigado, e qualquer dúvida, esclarecimento, segue nosso e-mail, esse aqui é o nosso antigo endereço,
vou colocar e disponibilizar aqui no chat o número institucional. Qualquer dúvida, qualquer atendimento, encaminhamento, estamos à disposição por uma fortaleza das diversidades. Abraço. Obrigada, viu, Rodrigo, pela excelente apresentação. Eu gostaria agora de chamar a Rede Aquarela, avisando aos participantes que às 15 horas eu estarei colocando o link da frequência no chat. E eu aviso quando eu colocar. Agora eu gostaria de chamar, eu vou falar das duas meninas que vão estar representando a Rede Aquarela, né? A Marcélia Ferreira de Almeida, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Eu gostaria de chamá-la e também chamar a Luciana Milfon. Ela é psicóloga, graduada pela Estácio, especialista em saúde mental e atenção psicossocial também pela Estácio, atua na Rede Aquarela como psicóloga e também ela é entrevistadora forense, né, da vara criminal, utilizando depoimento especial. Eu gostaria de chamá-las e, em primeiro, a Marcélia e logo em seguida a Luciana. Sejam bem-vindas, meninas, e a palavra está com vocês. Boa tarde, gente. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá, né? Eu sou a Marcélia, eu sou a técnica de referência da Regional 6 do programa Rede Aquarela. Estou olhando aqui para o celular porque eu estou acessando pelo computador, mas não consegui fazer com que a câmera, né, aparecesse aqui na câmera do computador, então estou utilizando o celular. Eu e a Luciana, a gente vai falar um pouquinho sobre o programa Rede Aquarela, né, que é um programa da Prefeitura de Fortaleza que trabalha no enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, certo? Não é de pessoas adultas, nós somos focadas no público de crianças e adolescentes e na violência sexual. E aí esse programa, ele nasceu em 2005, né, e ele faz parte da FUNCI, que é da Fundação da... Deixa eu só ver aqui para eu ver o chat, porque caso alguém fale comigo, eu consigo ver alguém fazendo a pergunta, só um minutinho. Marcélia, não se preocupe que as perguntas eu vou anotar para depois falar para vocês, tá bom? Fique tranquila, tá bom? Então, esse programa ele é da FUNCIM, que é da Fundação da Criança e da Família Cidadã, né? Nós ficamos localizados na Casa da Infância, que é esse prédio aqui, que eu vou mostrar para vocês, certo? Esse prédio, atualmente, ele fica no bairro Monte Castelo, que é por trás daquele antigo Hiper Bom Preço, que hoje acho que é Big Bom Preço o nome, e é no mesmo prédio onde ainda hoje é a Conselho Tutelar 7, né? Aqui no nosso mesmo prédio funciona também o Ponte de Encontro, né, que é um dos programas da FUNCI, que ele trabalha a política de rua. O que esse programa faz? Ele faz essas visitas às crianças que às vezes estão vendendo coisas no sinal, ou foram levadas para exploração sexual. Então, vocês podem ligar para o Ponte de Encontro, eles fazem essa abordagem de rua, né, para as famílias que levam crianças, né, eles estão vendendo alguma coisa, levam o filho junto, né, o que não é interessante. Então, assim, o Ponte de Encontro, ele faz esse tipo de abordagem, né? Você também pode ligar para o Conselho Tutelar para fazer esse tipo de visita. Enfim, aqui o prédio da gente, você pode ver que ele é todo pintado, ele é um ambiente bem lúdico, né? Justamente porque aqui a gente vai receber as crianças que são vítimas da violência sexual e também as crianças que são, às vezes, trazidas, tem que vir para cá, porque o Conselho Tutelar tem que retirar de algum canto, também vem para o nosso prédio. Aqui é o programa Ponte de Encontro, Conselho Tutelar 7, e eu sou do eixo da disseminação, né? Como eu falei, eu sou da Regional 6, cada regional vai ter a sua técnica, e o que é que a disseminação faz? Nós, como eixo da disseminação, nós tentamos levar a informação sobre a temática. Então, a gente vai nas escolas, nos postos de saúde, a gente vai fazer campanha educativa, vai nos CRAS, nos CREAS, justamente para levar essa informação. Vai fazer a formação de profissionais, faz as oficinas com os adolescentes, faz palestras com a comunidade, para tratar desse tema que é super difícil de você falar com a comunidade, né? Porque as pessoas têm restrição.
tem às vezes, porque é um tema muito dolorido, muito difícil de você abordar. Então, assim, a gente tenta fazer isso de uma forma que acabe chegando a todos os públicos, né? Então, a gente utiliza disso para campanha educativa, fazemos também muitas ações no PUCA, a gente faz cineclube com as crianças, né? Fazemos também reuniões de estudos de caso, né? Nos quais a gente vê um caso bem emblemático, bem complexo, junta toda a rede também, participamos como coadjuvantes nesse estudo de caso, e cada um vai tentando, né, ver uma maneira de ajudar aquela criança ou aquele adolescente a sair daquela situação. E aqui na nossa equipe da disseminação, a gente tem o nosso supervisor, que é o Beto, e temos os técnicos de referência, temos também alguns pedagogos, né, e os nossos educadores sociais, inclusive o Fábio, ele está aqui, que é o educador da Regional 6, não sei se ele vai aparecer, mas ele está aqui, está no vídeo. Aqui são algumas ações da Regional 6, né, é importante falar da campanha da 18 de maio, né, que todos os anos a gente passa o mês de maio inteiro, né, fazendo campanhas. Esse ano foi mais dificultoso fazer por causa da pandemia, a gente não pôde ir para as ruas, né, como a gente vai para os sinais, a gente faz completagem, vai para os terminais. Esse ano não foi possível fazer isso, então teve que ser realmente mais pela internet mesmo, né, mas a gente não deixou de estar presente. E aqui também é importante falar que a Rede Aquarela, ela é dividida em 4 eixos, né? Como eu falei, o primeiro eixo é o eixo que eu trabalho mais ativamente, que é o da disseminação. Mas a gente também tem o eixo da Rede Aquarela lá na DSEC. A Luciana posteriormente vai falar dos outros 2. Por que é importante ter um eixo da Rede Aquarela lá na DSEC, né? A DSEC, como você sabe, é a delegacia que ela vai receber os boletins de ocorrência quando alguma criança ou adolescente tem algum dos seus direitos violados, né? E essa equipe da Rede Aquarela é importante estar lá, porque é ela que vai dar aquele suporte para que tenha um atendimento mais humanizado, para quando essa criança, esse adolescente ou essa família chegue nessa delegacia e eles possam se sentir mais acolhidos. Porque até você, como adulto, se você vai chegar numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência, às vezes por um assalto, né, você às vezes já se sente constrangido naquele ambiente que ele é todo cinza, né? Um ambiente que às vezes, né, ele já te impede um pouco de falar, de se sentir à vontade. Então, lá na DSECA, né, a gente tem uma equipe da Rede Aquarela, que é composta por uma psicóloga, uma assistente social e os educadores sociais e estagiários que estão lá para acompanhar as oitivas, né, para ter esse acompanhamento mais humanizado, né, para articular os encaminhamentos que essa família ou essa criança e adolescente chegam lá precisando, certo? Então, eles vão prestar esse atendimento social. Aí, aqui, gente, esse já é o referenciamento de alguns bairros, certo? Deixa eu só passar aqui, que eu acho que... não. Aqui são umas fotos que tem lá da DSECA. Aqui é a brinquedoteca lá, né? Como você pode ver, é um ambiente mais lúdico, tá? A criança ficar, enquanto, às vezes, a mãe tá falando com a delegada, ou então falando com a escrivã, a criança ela vai ficar nesse lugar com o educador social, ou então com a psicóloga, né? Aqui é a sala dos técnicos, aí eu vou voltar aqui para o georreferenciamento, certo? Esse georreferenciamento ele é de 2019, os dados de 2020 ainda não estão com a gente, certo? Não para o mapa, mas já estão com a gente. Então, aqui vocês podem ver na Regional 6 os bairros que têm os maiores índices de violência sexual. Barroso, ele é o que tem que teve mais casos, né? Que ele teve 17 casos. Em segundo lugar, foi Messejana. E a gente vê aqui que, por exemplo, Dias Macedo só teve 1. Só que a gente não pode pegar como o Barroso teve mais, o Dias Macedo teve menos vítimas, né? Vítimas que a gente diz, boletim de ocorrência registrado. Quer dizer que esse bairro realmente não dá para visualizar? Eu não sei o que está acontecendo, gente. Então, aqui eu estou vendo direitinho. Não, eu acredito que seja um problema, Vera, da sua tela, porque todos estão conseguindo visualizar bem direitinho. Veja aí a questão da sua tela. Pronto. Aí, muitas pessoas acham assim, então quer dizer que no Dias Macedo ocorrem menos casos, né? Mas não, gente, na realidade, né, a violência sexual, ela
ela ocorre praticamente na mesma proporção, né, na maioria dos bairros, né, só que envolve muito a questão de alguns lugares serem mais perigosos, que é a questão da facção, a desinformação, né, então tudo isso faz com que, às vezes, haja muita subnotificação em relação aos boletins de ocorrência, certo? Agora a Luciana ela vai falar um pouco sobre o atendimento psicossocial que a Rede Aquarela presta. Boa tarde, gente. Eu sou a Luciana, né? Eu trabalho como psicóloga. Entrei na Rede Aquarela direto para o atendimento psicossocial em 2018 e atuei logo em seguida depois no eixo da 12ª vara, que já eu falo para vocês. Vou falar primeiro sobre o eixo do atendimento psicossocial, tá? No atendimento psicossocial, nós temos uma equipe, né, que é composta pela supervisora, Isabelle, por 8 psicólogos e 6 assistentes sociais, se eu não me engano. E temos também 2 advogados que prestam serviço de assessoria, certo? Educadores sociais e alguns estagiários, tanto para o serviço social como para a psicologia. Essa equipe, né, ela trabalha prestando o atendimento psicossocial e assessoria jurídica. A gente sempre procura deixar claro que, quando a gente recebe as notificações da DSECA, e essas famílias, na época, antes da pandemia, né, que a gente atendia presencial, agora a gente está fazendo atendimento virtual, certo? Via videochamada. E aí a gente sempre procura informar para essas famílias, no primeiro atendimento, que o nosso objetivo não é de cunho investigativo, né? Então, o nosso serviço é para prestar realmente esse atendimento psicossocial para a vítima, no caso, atendimento psicológico para a vítima, e o suporte social, atendimento social e jurídico para os responsáveis, tá? A gente sempre procura deixar isso claro, porque às vezes pode confundir, né, porque como vem da DSECA, às vezes alguns responsáveis acabam pensando que é uma extensão, né, daquela investigação e que o atendimento possa ter alguma coisa a ver. Então, a gente procura deixar isso bem claro, e tendo como principal objetivo a superação da vítima, né, buscar fazer os acompanhamentos nesse objetivo da superação, e também de prestar o apoio social, ver, identificar as questões daquela família, como aquela família está naquele momento, quais são as necessidades, quais são os possíveis encaminhamentos que a gente pode fazer, né, porque, assim, muito do que chega até a gente no atendimento psicossocial acabam chegando demandas, por exemplo, de ideação suicida, né, automutilação, é muito presente. E aí, como lá na Rede Aquarela nós não temos um serviço de, por exemplo, psiquiatra, né, que às vezes a gente identifica que precisa, a gente busca fazer esse encaminhamento, por exemplo, para o CAPS, né, para outros locais onde a gente costuma ter uma certa parceria, né, fazer essa articulação. E tá dando certo. Deixa eu ver, além dos atendimentos, né, a equipe da Rede Aquarela também faz as visitas domiciliares, quando a gente percebe a necessidade, né, o atendimento psicológico da vítima, como eu já falei, o atendimento social e jurídico prestado à família e ao responsável, o atendimento em grupo com as famílias e crianças. Atualmente a gente não está podendo fazer isso por conta da pandemia, mas já vínhamos fazendo antes da pandemia alguns grupos. Como é que funciona? A gente procura trabalhar algumas temáticas, por exemplo, a gente senta psicólogos e assistentes sociais, né? Sentamos e conversamos sobre algumas temáticas que poderiam ser trabalhadas com algumas vítimas em grupo, identificamos o perfil de algumas vítimas que dá para ser trabalhado, e aí a gente costuma fazer isso, né, trabalhar a família e a criança, porque muito do que a gente percebe também nos atendimentos é que às vezes a criança ou o adolescente, ele consegue chegar na superação, porém a família ainda está naquele processo, né, não consegue ainda superar aquela situação. Então, a gente procura trabalhar muito a família também, no máximo, no que é possível, porque ainda a gente não tem o serviço de prestar atendimento psicológico para o responsável ainda, né, somente para a vítima. Então, assim, a gente dá um suporte, um apoio,
mas não chega a ser um atendimento psicológico para aquele responsável. Então, a gente procura ao máximo dar esse suporte para que a gente consiga também uma articulação para atendimento psicológico para esse responsável, seja com as clínicas, escolas das faculdades, né, seja com parcerias de outros locais que prestam um atendimento psicológico com serviço, com um valor social, né, então a gente procura ao máximo tentar suprir essa necessidade desse familiar também. E aí a gente faz, além das articulações desses que eu já citei, né, dos encaminhamentos, também, não só para a vítima, mas também para o responsável. Pode passar, Marcélia, por favor. Pronto, aqui está um quantitativo de 2019, tem também o de 2020, mas só para a gente comparar, tá? Em 2019, foram 718 casos de violência sexual notificados que chegaram até a Rede Aquarela, tá? Desses 718, volta um pouquinho, pronto. 709 foram de abuso sexual, 6 foram de abuso e exploração, e 6 de exploração sexual, certo? Porque existe essa diferença, né, dos casos de abuso sexual para a exploração. A gente percebe que a maioria é de abuso sexual, mas que existem ainda, assim, casos de exploração sexual, e existe uma razão para que eles sejam menos notificados, né? Muitas vezes é mais difícil para que a vítima que esteja numa situação de exploração chegar a denunciar, né? Então, por isso que essa notificação ela é bem menor. Pode passar agora. Pronto, aqui são os dados desse ano, né? A gente percebe que, por mais que estejamos em pandemia, isolamento social, esse número não diminuiu, né? Porque a gente tinha uma noção de que talvez, né, com a pandemia, com as pessoas presentes dentro de casa, principalmente nos casos intrafamiliar, que talvez seria mais difícil para o suposto abusador conseguir, né, fazer aquilo. Mas, pelo visto, não. E aí a gente entende também que, por conta de que, na maioria dos casos, acontecem, né, em famílias que vivem em situações muito vulneráveis, que realmente precisam sair para trabalhar, que não podem, né, assim, não tem, assim, uma situação favorável para que ela possa ficar em casa fazendo o isolamento direitinho, acaba que favorece para que o suposto abusador consiga ter esse momento de cometer esse crime. E aí, até o presente momento, né, são 510 casos de violência sexual só esse ano, e 502 de abuso e 8 de exploração. E aí tem os números divididos entre as regionais para vocês terem uma noção. Eu acho que a regional com maior quantidade está na regional 5, né, é bastante presente mesmo, nos casos que pelo menos eu atendo. Tem muitos mesmo da Regional 5 que eu pego. E só 2 na região metropolitana e 1 não identificado. Pode passar, Marcelo. Pronto. Aí, assim, o que acontece? No eixo da 12ª, é um momento em que essas vítimas, elas precisam ir para a audiência, né, no dia da audiência. E aí temos uma equipe também da Rede Aquarela lá na 12ª Vara Criminal, que é onde acontecem essas audiências. É uma vara especializada somente para esses casos, certo? Todos os casos vão para essa vara de violência sexual infanto-juvenil. E aí isso acontece por conta de uma parceria entre o Tribunal de Justiça e a Prefeitura Municipal de Fortaleza, né? Essa equipe está lá presente por conta dessa parceria. Um dos objetivos, né, é o acolhimento dessas vítimas e esses responsáveis no dia da audiência, momentos antes dessa audiência, e também orientar essas famílias, né, e realizar os possíveis encaminhamentos que é preciso ser feito. Nesse momento, lá a gente tem uma equipe com 2 psicólogas, aliás, da Rede Aquarela é uma psicóloga e uma assistente social, né, e tem as estagiárias. Só que o que acontece? Nesse momento ele é muito importante, porque é o momento onde a assistente social, no momento que ela está fazendo atendimento com essa responsável, ela vai dar meio que um F5 na vida daquela pessoa, vai dar uma atualizada para saber o que é que está acontecendo agora, né, com essa família, com essa vítima, porque a gente sabe que entre a denúncia
lá na DSECA, até o momento da audiência, muita coisa pode acontecer, né? A vítima pode estar sendo ameaçada, pode estar acontecendo algum tipo de negligência, enfim, e aí a assistência social tem como dar esse F5 aí na vida e saber o que está acontecendo para fazer os possíveis encaminhamentos. E orientar esse responsável, principalmente se no dia ele for testemunhar, né, como que mais ou menos vai acontecer lá na sala de audiência, para ela ir se familiarizando com o ambiente, vai informar também que no momento do depoimento dela, do testemunho dela, a assistente social vai estar presente na sala de audiência, mas quietinha no canto dela, só para ela ter um rosto conhecido, né, e não se sentir tão sozinha ali naquela sala. E também que caso essa vítima esteja sendo ameaçada de alguma forma pela outra parte, pelo acusado, ela informe ao Ministério Público naquele momento da audiência, para que o Ministério Público possa, né, ver o que é que ele pode fazer pela vítima, pelaquela responsável naquele momento, se acionar uma medida protetiva, solicitar alguma coisa nesse sentido, tá? Tudo isso é orientado e informado. E aí, assim, a nossa estrutura lá na 12ª é composta por uma sala para as crianças, é uma sala tipo uma brinquedoteca, tem essa primeira foto aí que dá para vocês verem, não tem a foto da outra parte da sala, porque assim, nessa foto dá para ver que é uma sala bem infantil, bem para criança, né, e aí os adolescentes às vezes ficam um pouco meio deslocados, só que na outra parte da sala, que não dá para ver na foto, tem uma estante que já tem alguns jogos, dá para a gente conseguir alcançar um pouco esses adolescentes, mas é mais realmente infantil, porque tudo isso é doação, né, nada foi nos dado assim, enfim, a gente recebe doações e aí trabalhamos com o que temos, né. Essa outra sala é a sala de espera para os responsáveis e ou testemunhas da parte da acusação, no caso da vítima, né, e aí vocês percebem que é uma sala mais neutra, mas ficam com as crianças e com os responsáveis as estagiárias, nesse momento, quando elas chegam até a 12ª, as estagiárias recepcionam essas pessoas e se dividem, né? A gente procura orientar sempre que as estagiárias que fiquem nos dois locais fiquem muito atentas, porque pode acontecer de tudo, né? Assim, às vezes, alguns responsáveis que acompanham as vítimas não acreditam na violência, às vezes, de alguma forma tentam induzir aquele depoimento da vítima, aquela fala dela, então, por isso que a gente faz essa separação, coloca a vítima em uma sala e o responsável em outra, né, e aí orientamos as estagiárias para que elas fiquem atentas a qualquer tipo de tentativa de indução, enfim, ou intimidação, né, da vítima. Se a gente perceber que isso está acontecendo, a gente procura tirar esse responsável desse local e colocar no corredorzinho, para que ela fique sendo mais observada pela gente, e tendo um certo controle daquela situação, né, para proteger ao máximo possível aquela vítima, para que ela não passe por uma situação de revitimização, né, e assim, o atendimento psicológico, ele é feito, no caso, por mim e pela Rochelle. No caso, eu estou atualmente no atendimento psicossocial, mas é porque eu tive que parar na 12ª por conta da pandemia, porque como está parado lá, aí eu fui para o atendimento psicossocial, entende? Mas eu atuo também na 12ª como entrevistadora forense, né, então eu faço os depoimentos especiais dessas vítimas no dia da audiência, eu e a Rochelle, que é a outra psicóloga que também trabalha lá. Aí essa primeira foto é a salinha do depoimento especial. A vítima senta nessa poltrona, a poltrona ela tem que ser nesse formato em C, para que tem toda uma lógica, né, para o layout dessa sala. E tudo estabelecido pelo protocolo brasileiro de entrevista forense, né, o entrevistador ele faz uma capacitação para poder exercer essa função, e o depoimento especial em si, ele é feito em 2 estágios, né, assim, tem o primeiro estágio, que é o rapport, e o segundo, que é o depoimento especial em si. No rapport, é que a gente vai identificar, né, primeiro, se aquela vítima, ela está em condições de prestar o depoimento, se ela tem memória, né, se ela tem uma linguagem
que ela vai conseguir falar o que ela precisa, se ela quer falar, né? Porque muitas vezes acontece da vítima não querer, né? Ela sabe porque está ali, ela tem consciência disso, sabe dos direitos dela e ela tem o direito de não querer falar. E a gente deixa isso claro também, mesmo que ela não se manifeste, a gente fala dos direitos dela e reforça a questão da importância do depoimento, mas que ela tem esse direito, sim, né, de permanecer em silêncio. E depois de identificado todas essas questões e aplicando o protocolo, vendo com aquela vítima isso tudo de forma não indutiva, né, que o protocolo ele é todo, toma todo esse cuidado para não induzir em nada, são perguntas abertas, enfim. Aí passa para o segundo estágio, que é o depoimento especial. E aí, esse depoimento especial fica somente a entrevistadora forense e a vítima nessa sala. Durante o depoimento, ele é gravado através desse monitorzinho, tem uma câmera e um microfone, e aí é transmitido via videoconferência para a sala de audiência em tempo real. Né? E aí, depois que a entrevistadora faz as perguntas para essa vítima, e a vítima manifesta primeiro um relato livre, depois responde as perguntas do entrevistador e encerra o depoimento, a entrevistadora vai até a sala de audiência, isso aqui em Fortaleza, tá? Porque em outros estados pode acontecer de uma forma um pouco diferente, essa parte. Ela vai até a sala de audiência e pergunta se os operadores de direito da sala têm alguma pergunta a fazer, né? O entrevistador forense, ele tem como barrar algum tipo de pergunta que não esteja de acordo com a lei, né, 3.431, e o juiz também tem essa postura de também barrar algumas perguntas, mas quando isso não acontece, o entrevistador pode fazer isso, né, e aí, feito algumas perguntas, ele volta até a sala do depoimento especial, faz essas perguntas e encerra-se o depoimento. Só que o que acontece? A gente não só simplesmente encerra, ponto final, acabou, tchau, não. A gente tem que tomar o cuidado de, no final do depoimento especial, concluir aquilo com um fechamento que desperte naquela vítima sentimentos positivos, né? Porque, como é um atendimento muito pontual, único, a gente tem que fazer ao máximo para que aquela vítima saia dali menos triste, menos revitimizada, o máximo possível, né? Tem que tomar todo esse cuidado. E essa outra foto é a sala de audiência tradicional, onde fica a juíza, né, e os outros operadores do direito, promotor, advogado e a assistente da juíza, no caso. Pode passar. Pronto? Pronto. Essas são as fotos que já mostrou. Pronto, isso aí já foi dito, né, a questão da 12ª. Tem mais algum slide, Marcélia, depois disso? Não, né? Pronto, é isso, né, assim, eu pude ter essa oportunidade de trabalhar nos dois eixos, né, de ver como que é na prática receber essas vítimas, atender as vítimas, às vezes também ter atendimento com os responsáveis, porque a gente acaba tendo que falar com o responsável em algumas situações, e também chegar no momento de desfecho, né, assim, pelo menos na justiça, de ver como é que acontece, como é que essa vítima se sente ao chegar lá, os cuidados que a gente precisa ter. A gente entende que a gente já caminhou bastante com a Lei 13.431, do depoimento especial, da escuta especializada, mas também, ao mesmo tempo, a gente vê que a gente ainda precisa caminhar muito mais, né, assim, com algumas coisas que vão acontecendo na prática, mas que a luta está aí, a gente tem que continuar, né, continuar para que a gente consiga proteger cada vez mais essas vítimas e dar um suporte e um atendimento de qualidade que elas merecem e precisam.
Acho que é isso, gente. Eu queria agradecer a Marcélia e a Luciana pela excelente explanação e gostaria de convidar agora a próxima palestrante, que é Manuele de Lima e Silva Souza. Ela é graduada em Serviço Social pela UES, especialização em Planejamento e Trabalho Social com Famílias, e tem por experiência profissional o assistente social da SDHDS e também perita do Tribunal de Justiça do Ceará, até os dias atuais. Seja bem-vinda, Emanuele, e a palavra está com você. Emanuele, liga teu microfone, por favor. Tá toda. Aqui só quem costuma fazer essa apresentação é a Eveline, que é assistente social também, que trabalha na SDHDS, só que hoje eu estou substituindo ela. Hoje eu estou como técnica de referência das medidas socioeducativas na secretaria, mas eu trabalhei quase 3 anos no PAEF, que é o serviço que eu vou apresentar, nos CREAS, e também trabalhei nos CRAs. Deixa eu só ver. André. A Carla está tentando colocar a tua apresentação. Eu te peço que, enquanto isso, você pode ir falando. Tá aí, ela está colocando. Bom, eu fiquei com o eixo do atendimento à pessoa idosa e eu vou falar um pouquinho sobre o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que são os CREAS. Contextualizando, serviço de acompanhamento e proteção que a gente vai oferecendo, nós temos a proteção social básica, que traz o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, que aí quem executa são os CRAs. Nós temos o Serviço de Proteção Social Especial de média complexidade, que trabalha com vínculos familiares fragilizados e que não foram rompidos ou que já foram rompidos. Que são CREAS, do POC, do idoso, o refeitório social e o centro de convivência. E nós temos a proteção social especial de alta complexidade, que se dá pela ausência de vínculos familiares, que aí já são os acolhimentos institucionais, tanto para quanto os abrigos institucionais para idosos, casa de passagens, população de rua. E aí, nos CREAS, nós executamos 3 serviços, que é o Serviço de Proteção Social à Adolescente, em cumprimento de medidas socioeducativas, a Prefeitura de Fortaleza. Está com eco, né? Deixa eu ver se eu consigo solucionar. Pronto? Acho que já normalizou, né? Então, nós trabalhamos com o Serviço de Proteção Social à Adolescente em cumprimento de medidas socioeducativas e a Prefeitura de Fortaleza, ela executa o meio aberto, que é a liberdade assistida e a ação de. Nós temos o serviço especializado em abordagem social e nós temos o serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, que é o PAEF. Ele é um serviço voltado para famílias e pessoas que estão em risco social
que estão com seus direitos violados. A gente oferece apoio, orientação e acompanhamento, né, se a demanda de vários órgãos, da justiça, dos equipamentos da rede social, e aí os técnicos vão fazer a verificação da denúncia, que por demanda espontânea. O usuário pode enviar ou pode fazer a denúncia. Então, os técnicos eles fazem a checagem da demanda. O áudio está pausado? Aqui está aparecendo normal para mim. Para mim também está normal. Tá, então eu vou continuar. Técnicos, quando a gente recebe a denúncia nos CREAS, realizar a visita domiciliar, a verificação da denúncia, e caso seja procedente, nós damos os encaminhamentos ao usuário e nós incluímos em acompanhamento familiar, conforme as demandas de cada usuário. Colocamos esse eixo como atenção ao idoso, porque o grande número de violações que a gente recebe hoje no CREAS se refere à pessoa idosa. Nós trabalhamos com criança e adolescente, com pessoas com deficiência, mas o grande volume de denúncias que chegam nos CREAS hoje são referentes à pessoa idosa. E aí, nós temos três profissionais: pedagogos, assistentes sociais e psicólogos. No que se refere à psicologia, que muita gente tem dúvida, é se existe um atendimento clínico. E não, o psicólogo ele faz uma escuta especializada e aí, conforme a necessidade de cada usuário, ele vai encaminhar para os outros equipamentos para acompanhamento psicológico. Mas ele não realiza atendimento clínico nos CREAS. Ele fica mais com o acompanhamento do indivíduo ou da família. E aí as violações são as mais diversas: negligências, maus tratos, violência patrimonial, violência psicológica, violência física, tanto para criança e adolescente como para idoso, pessoa com deficiência. Esses são os tipos de violação com os quais a gente trabalha. E aí, vocês podem ver no slide que o público atendido, como eu falei, são famílias e indivíduos que sofrem algum tipo de violação de direito por ocorrência de violência física, psicológica, negligência, violência sexual, abuso e ou exploração sexual, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, tráfico de pessoas, situação de rua, abandono, trabalho infantil, discriminação por orientação sexual ou raça e etnia, entre outros. Eu queria só fazer um parêntese com relação à violência sexual, que é o abuso e a exploração, no que se refere a criança e adolescente, porque como a colega da Rede Aquarela falou, para o pé, chega para o acompanhamento dela, mas essa vítima ela já passa por todo o acompanhamento antes, todo o atendimento na delegacia e na Rede Aquarela. Então, quando chega para o CREAS, a gente vai acompanhar após esses atendimentos. E aí, era esse o parênteses que a gente vai, porque a gente não recebe de imediato essa demanda, a gente recebe depois que já vem da delegacia, que já passa pelo atendimento da Rede Aquarela. E aí, por continuidade. Aqui, o trabalho que a gente realiza no PAEF Está aparecendo aí no slide? Eu acho que não apareceu. Nesse slide. Mas, enfim, a gente realiza, quando a demanda chega, a gente realiza a acolhida, o plano de acompanhamento familiar, aí passamos para os atendimentos psicossociais, que a gente vai dar as orientações sociojurídicas, porque a gente também tem advogado no CREAS. Nós damos os encaminhamentos monitorando para a rede, né? Quando a gente identifica as demandas do usuário,
nós costumamos dar os encaminhamentos, e aí a gente fica monitorando isso, tanto para a saúde, quanto para a educação, quanto para as outras políticas, porque o município, como executor da política, a gente tem que garantir todos esses encaminhamentos. Quando não ocorre, e a gente já esgotou nossa atuação, nós fizemos todos os encaminhamentos e o usuário não conseguiu suprir a necessidade daquele usuário, a gente tem a justiça. Aí que seja garantido mesmo o direito daquele usuário. Nós realizamos estudo de caso e nós fazemos as visitas domiciliares. Você pode passar para o próximo. E aí o CREAS, ele trabalha em articulação à rede, como a gente colocou aqui, tanto sistema de justiça, como conselho de direitos da pessoa idosa, como dos outros segmentos, o serviço institucional, saúde, o acompanhamento familiar do idoso em situação de violação de direitos, né? Como eu já falei, o grande número de casos que chega para a gente envolve esse tipo de violação, que são abandono, negligência, violência física, violência financeira e econômica. Então, a gente tem essa atenção especial ao idoso, porque muitos deles, quando estão em situação de violação, grande parte dos encaminhamentos que a gente faz se remete a acolhimento institucional. A gente sabe que é o último recurso, isso sim, mas quando chega para a gente a demanda, chegam casos já bastante extremos, em que a gente não consegue o trabalho com a família ou em que eles são abandonados pela família. Então, a gente tem uma demanda muito grande dos idosos e até uma fala dos próprios idosos, o desejo de ir para um acolhimento institucional e de sair daquele âmbito da violência. A gente tem também uma grande articulação com os CAPs, porque eles trazem também muito essa demanda de acompanhamento psicológico e é uma parceria que a gente tem muito boa com eles e de estar junto, de garantir esse direito. Então, a importância da saúde presente, né, na articulação em rede. Alguns fatores de risco, né, que a gente identifica, que são as violações de direitos confirmadas pela família, pessoas com transtorno mental sem acompanhamento da saúde da família, como eu falei, que a gente tem uma parceria muito grande com os CAPs, que a gente encaminha muito os idosos para lá. A existência de conflitos familiares intensos, que também é outro eixo, digamos, outra violação assim, que chega bastante numerosa para os CREAS, a existência constante de conflitos familiares que acaba prejudicando a saúde do idoso, histórico de acolhimento institucional, uso abusivo de substâncias psicoativas desencadeando conflitos familiares, isso é muito recorrente também, familiares dos idosos em uso abusivo dessas substâncias e que gera uma série de outras violências para eles. Família procedente de outros serviços da proteção especial, tentativa de suicídio ou ideação suicida, situação de confinamento, sobrecarga emocional e física do cuidador. Sobre essa sobrecarga emocional e física do cuidador, é muito interessante pontuar que nesse aspecto nós também recebemos muita demanda de idosos que necessitam de muitos cuidados, como são os idosos com Alzheimer, né, que tem essas mais degenerativas que debilitam muito, e aí a família fica realmente muito sobrecarregada. A gente recebe muita denúncia de terceiros. Por exemplo, vizinhos denunciam que idosos estão sofrendo maltratos e negligência, um idoso com Alzheimer ou pessoa com deficiência. E aí, quando
a gente chega lá, a gente vê que a realidade da família é muito diferente. Porque você tem, além da problemática do idoso, você tem a pessoa do cuidador, a família, né? Muito adoecida também, porque é uma sobrecarga, já é uma sobrecarga muito grande. Às vezes o idoso não está nem em situação de violência. Não existe essa questão o que deu origem à denúncia, isso não existe. Mas existe sim um adoecimento da família, das pessoas que convivem com o idoso, por aquela situação, exaustão. E aí a gente percebe o acompanhamento com saúde que tem que ter, né, principalmente nos CAPs, para dar esse suporte. E quanto à sobrecarga emocional, as demandas que a gente recebe no CREAS mais voltadas para isso, para esse fato. A ausência de referência familiar ou rede social significativa para os casos com a pessoa idosa ou pessoa com deficiência. Isso é bem... é outra problemática para a gente também, porque, como eu falei, a gente encaminha para a saúde ou para acolhimento institucional, dependendo do caso. Né? E a gente tem essa limitação no que a gente, no a pessoa, porque tem essa de ampliado, digamos assim, que eu posso trabalhar o idoso. Nós temos os CRAs que mantinham um serviço de convivência, que agora na pandemia está parado, né? Mas era difícil até a locomoção desses idosos, desse público, para os CRAs, para participar desses grupos de convivência. Porque o CREAS, como eu vou mostrar no próximo slide, ele abrange um território muito grande, muito extenso. Então, é dificultoso até para o idoso, às vezes, se locomover para um atendimento no CREAS, que dirá no CRAS. Então, assim, para a gente inserir esse idoso, essa pessoa com deficiência num serviço de convivência, que seria mais adequado, né, às vezes dificulta por conta da territorialização, por ser muito distante, por eles não terem condições de se locomover, enfim, N fatores, ou por a família não querer levá-los, isso também tem. Então, assim, essa ausência também é bem significativa para a gente. E aí eu coloquei o Alvorada, que é o CREAS que atende a 6, né? Fica ali no Crisanto Moreira da Roça, ali atrás do Shopping Via Sul. E é bairro. O CRAS das Oliveiras, CRAS João Paulo II e o CRAS de Sejana. Juntamente com os seus respectivos bairros. Então, se vocês perceberem, são muitos bairros, e aí, para a gente trabalhar de forma efetiva com o idoso, também é bastante difícil, pela questão da distância. Nós já pensamos em montar um grupo nos CREAS voltados para o idoso, mas aí, como eu falei, tem essa questão de locomoção. Da distância do idoso chegar até o equipamento, né? Então, eles não tinham muita adesão. E é isso. Os equipamentos da prefeitura, nós ao todo somos 6 CREAS, que é o Monte Castelo, na Regional 1, CREAS Mucuripe, Regional 2, CREAS Rodolfo Teófilo, Regional 3, CREAS Luciano Cavalcante, Regional 4, CREAS Conjunto Ceará, Regional 5 e CREAS Alvorada, Regional 6. E é isso. Obrigada. Obrigada, Emanuele, pela excelente apresentação. Eu gostaria agora de saber dos palestrantes. Até agora não apareceu nenhuma pergunta no chat, então eu gostaria de saber se dos participantes que aqui estão, quem gostaria de fazer pergunta aos palestrantes, no sentido de aprimorar, tirar uma dúvida, esclarecer algum ponto. A Coricê está desejando parabéns pelas apresentações.
Existe algum participante que gostaria de fazer uma pergunta? Boa tarde. Oi, André. Boa tarde. Assim, eu queria fazer uma pergunta. É que uma médica, ela suspeitou de um abuso de uma menina de 13 anos, mas nem a criança relatou, nem a mãe. Como é que a gente deve proceder numa situação dessa? Será que foi? Ok. Como é teu nome? O microfone, Marcélia. Teu nome? Porque tá Paulo Juliana. Henrique. Juliana, eu acredito que essa pergunta ela vai direto para a Rede Aquarela. Certo. Pode responder, tá aí, eu achava que já tinha ido. Pronto, se quiser eu respondo. Tem alguns casos que chegam para a gente dessa forma, né? De crianças e adolescentes que a família leva para a UPA, leva para o posto de saúde, leva para o médico, porque identifica, né, assim, alguma coisa errada na região íntima daquela criança, ou algum sintoma que vai aparecendo, e aí leva, sem saber o que está acontecendo. E aí a médica identifica e o posicionamento que ela deve tomar é de acionar, né, os órgãos competentes, geralmente no local, sempre tem um assistente social que trabalha naquele local, e aí ela aciona esse assistente social que vai atender essa família e vai tomar as medidas cabíveis, né, de acionar conselho tutelar, de orientar que seja feita a denúncia, e todos os procedimentos que precisam ser feitos. É dessa forma que deve acontecer. No caso, só um adendo, nos postos de saúde, não temos assistente social, a não ser os postos que tem NASF, né? No caso de muitos postos, a gente não tem o serviço social. E também não foi assim, a médica não constatou em relação à violação, foi mais assim, depressão pelo comportamento da criança, da adolescente, no caso. Pronto, eu não sei especificamente sobre esse caso, né, mas assim, o que acontece? A gente precisa também, enquanto cidadãos, profissionais da área da saúde e tudo mais, entender também que, por exemplo, no ECA, né, já vem dizendo que é dever de todos nós, na simples suspeita, né, notificar, né, então, assim, não é que a gente vai já denunciar, mas a gente precisa notificar, né, que é diferente. E aí deixar com que os órgãos competentes façam o trabalho deles, né? Então, se a médica suspeitou de alguma coisa relacionada à violência sexual, ela precisa notificar, tá? Mais alguém deseja fazer uma pergunta aos palestrantes? Oi, gente. André? Oi, Dora. Dora. Pronto. Tem mais alguma pergunta? Eu queria fazer algumas considerações para fechar. Eu posso entrar? Tem Pode, mais alguém? Dora. Acredito Posso? que sim. Tá, eu vou tentar fechar rapidinho. Então, gente, boa tarde. Eu estou vendo aqui no chat, né, uma série de elogios. Vocês foram brilhantes, Rodrigo, Lu, Manu, Marcélia, né? Porque, na realidade, vocês falam de um lugar que vocês conhecem, né? Vocês se autorizam nesse lugar. É muito legal, porque a narrativa, ela flui, né? Você fala com a alma, com a corrente sanguínea, com a militância, né? Luciana falando do lugar que ela transitou, né? No eixo do atendimento psicossocial, na entrada e na saída, né? Na questão hoje, na questão do desfecho,
quando o Rodrigo traz a linha do cuidado, né, essa sacada que a gente precisa ter. O que é essa linha? A gente vai discutir sobre ela. Né? É o acolhimento, o atendimento, a vigilância da violência, que é a notificação, e o segmento. A grande sacada é a contrarreferência. Então, a gente precisa, enquanto rede, estabelecer um pacto de casamento sem divórcio. Né? Então, assim, os equipamentos, ninguém solta a mão de ninguém. A gente precisa, né? A gente tem que dar as mãos e tem que estar junto, e o processo é de cogestão. É um processo colegiado. Todos nós somos corresponsáveis. Né? E, acima de tudo, como é que o grande desafio de estar trabalhando com os nossos usuários, no sentido de estar enquanto sujeito de direitos. Não são coitadinhos. Né? A gente precisa discutir uma linha de protagonismo, né, desse sujeito de direitos. A gente precisa discutir a responsabilização penal e a justiça restaurativa. Né? Então, são vários caminhos aí desafiantes, e a grande sacada desse papo também é a gente tomar um café nos equipamentos. Né? Quando eu convido as minhas comadres para tomarem um café na minha casa, no meu apartamento, eu gosto muito de usar essa metáfora. Eu saio mostrando os espaços. Olha, gente, as minhas jiboias. Olha aqui o cantinho da meditação. Olha aqui as minhas almofadas africanas. Eu falo um pouco dos meus valores, do meu estilo, da minha existência. Então, os equipamentos precisam dizer por que eles estão aqui. Qual é o motivo da existência deles. Uma coisa é eu estar discutindo um fluxo numa live e correndo para uma gráfica e fazer uma xerox ou um banner. Eu cheguei numa UPA, tinha lá o fluxo de violência, né, contra a mulher, mas estava lá na UPA, estava na parede da UPA. O profissional não tinha se apropriado desse fluxo. Então, o fluxo não é para fazer selfie, nem fazer só banner. Eu tenho que me apropriar desse processo enquanto subjetividade. A gente tem que se autorizar e fluir dentro desses desafios. Então, a gente tem que se conhecer enquanto equipamento, visitar a Casa da Infância, o Centro de Referência LGBT, os CREAS têm que se aproximarem, né, do território, porque muitas vezes o que acontece? O território está lá, mas eles são manicomiais. Muitas vezes, a unidade de saúde não conversa com o CAPS, não conversa com a policlínica, não conversa com o CRAS, com o CREAS. São unidades vizinhas, muro com muro. Então, tem que derrubar esses manicômios, esses muros. Né? E a gente tem que também trabalhar as nossas lacunas, as nossas dificuldades. Acima de tudo, a gente tem que estudar. Né? Para estar dentro de uma militância dessa, eu... Recentemente, estou com um grupo na Fiocruz fazendo um curso Os Impactos da Violência na Saúde. Umas sacadas maravilhosas que a gente está discutindo a nível nacional. E esse material, eu estou assim, sedenta, bebendo e comendo desse material para socializar com vocês. Porque são novas atualizações. A gente vai disponibilizar um drive, com uma biblioteca imensa, mas não é só para consultar, é para estudar, para rabiscar, para tirar dúvida e para visitar o outro. Então, a gente fala assim, nós temos 60 dias para fechar uma gestão, não é? Isso é fato. Mas essa discussão aqui, ela atravessa toda e qualquer gestão. Esse nosso compromisso aqui é uma política de Estado, não é? Então, a gente está trabalhando com populações vulneráveis que sofrem terrores todos os dias. Toda hora tem feminicídio, né? Então, e aí está se tornando natural. Estupro agora é culposo, né? A justiça tem classe, tem raça e tem religião. Que barbárie é essa? Né? Então, a gente tem que se indignar e tem que estar junto para fazer o movimento, para fazer acontecer. Então, esse processo, ele está para além dos nossos 60 dias. Ele não finaliza aqui. Ele recomeça aqui, ele revitaliza aqui. E eu estou convidando a vocês, né, para que a gente continue nessa caminhada
né? Porque os desafios, eles nos excitam, para que a gente troque, partilhe saberes e afetos, e amanhã tem mais. Um beijo no coração, Luciana Lu, você tem uma bagagem incrível, a gente precisa não só ler os parâmetros da escuta, todos que estão aqui têm, né? Eu quero parabenizar a todas as comissões que estão aqui, o Tiago, a Core, né? A Josiane, a Mônica, a Márcia Coelho, essa linda, maravilhosa, né? Que tem um currículo maravilhoso, que amanhã vai estar discutindo notificação. E quero dizer mais, a gente tem que alinhar uma série de equívocos. Nós temos uma ficha no SINAM que harmoniza a questão das notificações, e são dados epidemiológicos que produzem políticas públicas. A gente já conseguiu alinhar isso com o Centro de Referência, Janaína Dutra, e com a Casa da Mulher Brasileira. DESECA agora, viu, Lu, passou recentemente por uma capacitação, porque vocês têm que notificarem dentro do SINAM, porque muitas vezes as estatísticas que chegam com vocês não batem com o nosso sistema. Existe uma esquizofrenia institucional dentro das informações, com todo respeito aos esquizofrênicos, tá? Eu não estou aqui fazendo uma violência, mas eu uso eu sou, né? Eu tenho umas metáforas, né? Bem psicóticas. Vocês vão ter que me suportar, mas a gente trabalha. Eu encontrei com a doutora Rena e com o capitão Messias, e disse: capitão, polícia comunitária já, né? Rena, vamos conversar com todas as delegacias especializadas e vamos unificar os sistemas. O sistema de segurança não conversa com o nosso sistema, não é? Então, a gente tem uma série de lacunas urgentes, e dentro da rede, a gente se sustenta, a gente se protege. Por isso que eu quero fazer um convite. Eu fico triste quando as pessoas querem assinar a frequência e já vão embora. Então, assim, com esse tesão, eu não lubrifico, né? A gente só funciona com a questão da paixão. Eu tenho que estar a fim de estar nessa comissão. Se a coordenadora achou, né, que eu tinha cara de comissão, me convidou e disse: tu vai para essa comissão, eu não tenho tesão para ficar nesse lugar, eu tenho que sair dele. Porque aqui a gente não está para obrigar as pessoas, nem puxar a orelha e dizer: tu tem que ir porque o Ministério Público está exigindo. Não funciona assim. Funciona quando tu está afim do processo, que você mergulha nele e contribui. Quando você está adoecido, né, vai que você foi vítima de um estupro, né, está trabalhando em análise, não se autoriza a estar nesse lugar para reeditar essa discussão, a gente respeita. Mas aí é que está, a gente respeita o processo de cada um. E quem está aqui, essa luta começou em 2005, tem 15 anos, nós estamos em 2020, e a gente não perde a esperança do esperançar. Eu acho lindo quando o Mujica diz: eu saio da presidência, mas eu não saio da história, né? Aquele uruguaiano porreta, com 80 e poucos anos, né? Então, são muitas lições que essas novas gerações e antigas gerações nos ensinam, ok? Então, vamos lá, estamos juntos, juntas e juntos, para continuar essa caminhada. Uma boa tarde e vamos nos reencontrando, porque temos uma tarefa imensa para o ano que vem, que é o plano de ação das comissões, é fazer acontecer, tá? Muito grata a equipe organizadora, Priscila, linda e maravilhosa, né? A nossa atenção primária, linda e maravilhosa, da Regional 6, Meg está dodói, né? Mas não pôde estar com a gente, mas a energia dela está aqui. Um agradecimento muito especial a todas as equipes da Regional 6, da Estratégia Saúde da Família, aos CRAS, aos CREAS, aos CAPs. Convidei todos os conselhos tutelares. Eu estou no processo de paquera com os conselhos tutelares, que eu tenho que ir devagar, né? É um processo de conquista. Mas já eles estão aqui com a gente, tá bom? Eu tenho um problema sério, né? André, me corte. Tá bom, Dora? Ei, Dorinha. Deixa eu só lembrar aqui o pessoal, olha, a Juraci Silva parabenizou o dia de hoje, a Márcia Coelho também parabenizou as excelentes exposições, né? Diz que é muito importante conhecer a rede.
E eu queria falar aqui de quem ainda não assinou. Tivemos 67 pessoas participando. Até agora, só 54 assinaram. Então, eu gostaria que essas pessoas olhassem o link no chat e pudessem assinar. A Eleni Silva também disse obrigada a todos por esse repasse, essas informações importantes. Parabéns, repassaram de forma bem clara. Adorei participar, obrigada pelo convite. Agradecer também a Marielle Batista, também agradeceu, parabenizou a todos por esse momento. Eu queria agradecer a todos os participantes, a todos os profissionais dessa rede que estão aqui, que estão participando, e queria também agradecer a todos os palestrantes, né, mais uma vez com esse encontro lindo. A Carla Fernandes aqui no chat falou que é sempre muito rico participar desses encontros com a rede. Parabéns. A Regina Célia Ventura, ela disse que era do Cabos AD da CES, agradece a oportunidade de participar desse momento. A Mariela Batista, parabéns a todos por esse momento, foi muito bom. O CRAS Alvorada se fez presente enquanto Carla Fernandes. Eu quero convidar todos para amanhã, né? São 3 tardes, para todos estarem novamente presentes, para poderem estarem acompanhando de perto esse diálogo, né, com as comissões da Regional 6, aproveitar esse momento e agradecer a organização da Regional 6, a todas as pessoas envolvidas em articular e trazer todos esses profissionais dos mais diversas, né, instituições para se fazerem presente na live de hoje e convidá-los para amanhã também estarem presentes. Lembrando, pessoal, por favor, é importante que vocês assinem, porque através da assinatura da Frequências, vocês vão ter acesso a declarações, a certificados e todo o material de explanação dessas 3 tardes das oficinas da Regional 6. É através desse link que é colocado no chat que a gente pede, por gentileza, que assinem, para que vocês possam ter acesso a todos os restos, né? Tanto as declarações, os certificados, e todo esse material riquíssimo que vai ser disponibilizado para vocês com imenso carinho, né, da COVES, que está, né, à frente, Doura está à frente aí desse planejamento. Eu, a Carla, somos um trio, né, a gente brinca que é o trio Parada Dura, porque a gente já está na 6ª regional, estamos encerrando, né, com vocês, da Regional 6, todo esse trabalho que a gente vem fazendo ao longo desse ano de 2020, que é um ano totalmente diferente de todos os outros, né? Então, eu quero agradecer a todos e todas e convidá-los para amanhã se fazerem presentes também. Um beijo enorme, paz e bem para todos. Por favor.